Porque quantas e quantas vezes eu achava interessante, porque eu dormia no final do exercício, principalmente aqueles que você deita, né? Então, que você dizia, não, o importante é você fazer. Então, essa prática que vai lhe dando os instrumentos para você enfrentar as situações, é isso que faltava para mim. Ô, bom dia! Bom dia! Como vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. André, antes de mais nada, quero te agradecer pela sua disponibilidade aí, pela sua disposição de acordar às 6h17 da manhã. Eu não sei como é que é a sua rotina aí. Acordo todo dia, 6h40. Então acho que vai ser tranquilo, né, André, para você. Mas de qualquer forma, muito obrigado aí pela disposição e pela disponibilidade de vir aqui compartilhar, né, conosco um pouco da sua história, um pouco das coisas que você tem vivido e como você tem conseguido superar. Eu queria te propor, antes da gente começar, da gente fazer uma oração pedindo a intercessão de Nossa Senhora. É. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora da Confiança, Rogai por nós. rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, então, André, bom dia. Bom dia. Se apresenta aí para todo mundo te conhecer, fala um pouco quem você é e como você me conheceu, como que a gente tá aqui agora conversando. Bom dia a todos. Meu nome é Andréa, como o Matheus disse. Eu moro em Recife. E eu conheci o Matheus pelo Instagram, na verdade, pelo curso de Genópolis. Ele já foi indicado para o padre Leonardo Wagner. Eu disse, então, essa pessoa é boa, vou atrás. E aí eu disse, não. Eu sempre queria uma pessoa que me orientasse, né, nessa parte psicológica. Porque a gente sabe que a nossa vida tem sido muito cheia de atribulações, né? Muita coisa acontecendo e cada vez mais o mundo nos requisita tantas coisas, essa aceleração toda. O meu trabalho também, ele demanda, né, muito do meu emocional. Então, assim, eu estava precisando realmente subir esse monte. E eu disse, não. E aí, quando eu vi Matheus anunciando, era o último dia para inscrição. E eu disse, eu fui rezar e o Senhor dizendo, faça, vou fazer. Ó, E aí me inscrevi, né, e estou gostando muito, assim, só lamento, porque realmente eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu queria fazer, que era fazer bem direitinho os exercícios, ter essa disciplina, ter, né, e acompanhar as aulas realmente, né, com antecedência. Então, muitas vezes eu estou participando da aula só na quinta-feira, então só estou conseguindo ver uhum, os vídeos na quinta ou na uhum, quarta. Então, eu uhum, perdi já a segunda e a terça, eu não consegui fazer os exercícios, né? Então, assim, uhum. eu não estou com a regularidade que eu queria estar, mas Sim. louvado seja Deus. Como você disse Uhum, que o curso vai estar disponível para nós todo esse período, né? Então, assim, eu espero poder fazê-lo depois, realmente com disciplina. Então, graças a Deus, Deus está me dando a graça do trabalho ter acalmado mais, né? Meu chefe agora uhum, assumiu outro cargo, então, assim, tá muito mais tranquilo para a gente, servidor. E uhum, aí, eu acredito que eu vou conseguir fazer realmente uhum. com disciplina como eu queria. Mas eu já Sim. vejo frutos na minha vida, assim, Uhum. palpáveis mesmo, assim. Andréia, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Antes da gente entrar no depois, Sei. deixa eu entender um pouco como era antes ainda, né? Você chegou a fazer a jornada da vida interior, certo? Os Não fiz 3 dias. inteira, não consegui fazer inteira. Eu vi Tá. realmente, acredito que o primeiro, não consegui ver o Hum, segundo inteiro, tá mas bom. assim, aquilo ali me motivou, né? Eu disse, não, é por aí o caminho, você é uma pessoa de Deus, que para mim é um diferencial. Porque Aham, eu buscava alguém de Deus. Porque, como você entendi. disse,
as técnicas elas podem ser aplicadas, né, só na parte da psicologia. E Uhum. eu queria realmente algo que focasse em Deus, porque a gente sabe que Deus é quem cura. A técnica ela ajuda, a técnica ela é Deus, mas o médico é Deus. Então, assim, teria que unir os dois, sabe? Não, com certeza. Só comentar um pouco sobre isso que você falou, porque assim, a organização da vida interior, ela é necessária para todos os seres humanos, né? Independente do credo, independente da religião, a organização, como a gente se organiza interiormente, ela é fundamental. Para nós que somos cristãos, que seguimos a Cristo, ela é ainda mais importante, porque ela não se remete só ao lado psicológico, mas também ao lado espiritual. Mas a psicologia, os psicólogos, mesmo que não sejam religiosos, eles têm um programa de organização das emoções, das ideias, né? De como você organiza o seu funcionamento. Acontece que se você vai procurar uma solução dessa, né? A pessoa que vai te ajudar pode ser que ela te organize de um jeito que ainda esfrie mais a sua fé, né? Que deixe a sua fé ainda mais arrefecida, porque ele vai pensar só no psicológico, só no seu bem-estar, só em talvez dizer as coisas que você precisa ouvir, mas não é por aí, né? Então, assim, aqui no nosso programa, pessoal, no Renova-me, falando um pouquinho sobre o Renova-me, é uma maneira de organizar o nosso interior, né? Como a Andrea disse, para tirar as nossas barreiras da frente da graça de Deus, mas organizar no lado psicológico, mas principalmente no lado espiritual, no lado de fundamentação da fé. A gente usa técnicas psicológicas porque nós somos feitos de carne e osso, né? Nós somos feitos de o lado emocional, o lado psicológico, ele existe, ele está presente na natureza humana, então por isso é necessário isso, para que a gente funcione melhor, né? Isso não é prerrogativa para a santidade, ninguém precisa estar, eu falei isso terça-feira, ninguém precisa estar organizado interiormente para ser santo. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre autocuidado, né? Sobre o cuidado próprio. Mas não é cuidado próprio sobre a qualidade da pele ou como faz para fortalecer o músculo do braço. Não é uma egolatria, né? Uma idolatria de si mesmo, um culto ao corpo, não é isso. É mais uma maneira da gente funcionar melhor como ser humano, né? E poder então levar o amor, levar a alegria. Já falei muito, André, vou passar de novo para você. Qual era então o principal? Você falou aqui um pouquinho, né, que você vivia um pouco agitada, um pouco angustiada, que você estava procurando algo psicológico, mas queria que fosse religioso junto, e aí você encontrou a gente, então entrou no Renova-me. Você, pelo que eu entendi, você não está fazendo como manda o figurino, né, tal, mas você está fazendo de alguma maneira, está acompanhando o grupo e já está surtindo alguns efeitos. Conta aí um pouquinho sobre o que você já está percebendo, o que as outras pessoas estão percebendo também. Eu percebi que realmente você estar no momento presente está me tirando realmente essa angústia, essa... Então, em alguns momentos, quando eu entro no piloto automático, eu já percebo, e aí eu já realmente respiro e procuro realmente me concentrar no tempo presente. E vejo que realmente acaba tudo aquilo. É como você disse, ele tem uma duração, né? O pensamento, ele vai e dura aquele efeito no seu corpo por um determinado período. Se não me engano, são 7 minutos por segundo, 7 minutos. O pensamento ruim, ele dura 7 segundos. Sim. Se você não nutrir e se você não deixar outro pensamento colar, eles por si só são 7 segundos. Pronto, pensamentos que colam, é isso que eu estou tentando evitar, mas nem sempre a gente consegue. Mas, assim, eu percebo realmente. E eu até me peguei, assim, me surpreendi comigo numa determinada situação. Meu Deus do céu, eu não fiquei nervosa, eu não fiquei tensa, eu consegui passar tranquilo. E assim, eu agradeci a Deus, eu disse, Senhor, louvado seja, porque realmente já vejo em tão pouco tempo um fruto muito bom. E assim, percebo que eu preciso progredir mais, percebo que eu Uhum, preciso avançar. uhum. E aí o quinto módulo, o seu quinto módulo, para mim, foi uma confirmação de tudo que eu já tinha vivido.
Então, conta um pouco essa história para nós aí. Assim, eu me surpreendi quando o Mateus falava da aceitação, do aceitar o sofrimento, do aceitar a vontade de Deus, do aceitar a realidade que nos é proposta por Deus, que isso era libertador. Eu tinha vivido justamente uma experiência com a aceitação há um tempo atrás, acredito que há mais de 5 anos. Foi quando eu fiz uma cirurgia. Eu estava até contei a Matheus, já posso contar, né, Matheus? Pode contar. E aí, o que é que acontece? Eu tenho artrite desde pequena. Eu tenho artrite reumatoide desde pequenininha, desde 1 ano e 8 meses. E a artrite, para quem não sabe, é uma doença que ela atinge as articulações, inflama as articulações e ela deforma as articulações. Então ela causa inflamação e ali ela vai deformando você. E aí, como eu tenho uma artrite desde pequena, os médicos praticamente me consideram um milagre, assim, para eu estar bem, andando, fazendo minhas coisas. Ela atingiu muito minhas mãos e meus pés. Então, eu tive que fazer várias cirurgias. Fiz 4 cirurgias. Fiz 3 nas mãos e 1 no pé. Só que a minha primeira cirurgia da mão, ela foi muito traumática. Muito traumática. Por quê? Eu senti uma dor pós-operatória muito grande. Então, quando o médico me... No mesmo dia eu tive alta, vim para casa. Só que quando a anestesia passou, por volta de 6 horas da noite, eu senti uma dor lancinante. Parecia que eu tinha um ferro enfiado no meu punho, porque foi punho e mão. E eu olhava para a cruz, eu olhava para Jesus e eu dizia, meu Deus, a tua dor. E aí ela tinha passado um remédio para eu tomar, muito forte, Tilex, acho que vocês conhecem, e não passou. Foi como se eu tivesse tomado água. Não passou. E aí ela passou outra medicação, ela disse, olha, caso não passe, você toma outra. E aí eu fui tomar outra e nada. Nossa. Resumindo, eu passei a noite com muita dor. Cheguei aí para um hospital, Eram nas duas ou só em uma? só em uma, só na esquina. Só em... Tá Essa bom. primeira foi na esquina. Uhum. E aí, o que é que acontece? Fui para o hospital. Chegando no hospital, fui tomar uma medicação na veia e nada de passar a dor. E quase desmaiando, porque a dor era muita e o remédio também baixava, não sei se baixava a pressão. Passou-se. No outro dia, pela manhã, eu voltei ao hospital que eu me operei, hospital especialista em mão. E, chegando lá, o médico disse, olha, só vai outra anestesia. Você vai ter que tomar outra anestesia. Aí ele explicou como pegou osso, certo? E a mão e os pés são as terminações nervosas. É o lugar que a gente mais sente dor. Então, as dores são ampliadas. Então, você está sentindo uma dor que só outra anestesia. E aí você vai começar a tomar uma medicação mais forte para quando a anestesia passar a cobrir. Então, isso me Entendi. traumatizou muito. Foi assim, uma noite de terror para mim. Então, o que é que aconteceu? Quando eu fui fazer as próximas cirurgias, eu estava em pânico, porque eu não queria sentir aquela mesma dor. Eu contando para vocês agora, eu estou conseguindo contar sem chorar, mas assim, todas as vezes que eu contava, eu lembrava da dor e eu chorava, porque assim, foi realmente Traumático. muito traumático. E aí, quando eu estava falando com o Matheus, foi a 4ª cirurgia, foi aí que eu tive a experiência. Quando eu fui fazer a 4ª cirurgia, eu não queria fazer, e o médico disse, não, você tem que fazer cirurgia. A dor só vai passar se você fizer. E aí, eu tive que fazer. E fui conversar uma semana antes com um amigo meu que é médico. E ele dizendo, não, André, é uma cirurgia tranquila, fique tranquila, vai dar tudo certo. Mas aquilo não me acalmava. E eu saí daquela conversa e fui procurar uma igreja. Eu disse, Senhor, acalma o meu coração. E eu fui procurar uma igreja e entrei. Estava vindo para casa, entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado. É a igreja de Nossa Senhora dos Aflitos. Olha. É. E aí, quando eu entrei na igreja, é uma igreja pequena. Quando eu entrei na igreja, tudo remetia à paixão de Cristo. Você, na parte lateral da igreja, tinha Jesus carregando a cruz, Nossa Senhora perto dele,
Tudo era o cenário da Paixão de Cristo. E Uhum. aí, o padre começou a missa, o padre fez a primeira leitura, e a leitura era Isaías 53, que falava justamente do servo sofredor, falava justamente da paixão de Jesus. Falava que ele ia sofrer, que ele ia ser, né, ultrajado, etc. E aí eu só fazia chorar. Eu estava no cantinho lá, chorava, parecia menino pequeno. Chorava muito. E eu estava entendendo o que o senhor estava dizendo para mim. É isso que eu quero com você. Eu quero que, nesse momento, que você aceite o sofrimento. E teve uma palavra que ele falou que, para mim, foi libertadora. Assim, quando ele disse assim: Jesus aceitou voluntariamente o sofrimento. Ele resignou-se. Jesus, Uhum. ele não foi assassinado. Jesus, ele se entregou. Exatamente. E aí o Senhor dizia: eu te convido, André, a fazer o mesmo. Eu disse: meu Deus, é que eu chorava. Assim, ah, meu Deus. E aí eu entendi o Senhor dizendo assim que queria que eu imitasse ele. Que eu tinha que aceitar voluntariamente esse sofrimento. E aí eu voltei para casa e minha oração foi a semana inteira em cima dessa realidade, pedindo ao Senhor a graça de aceitar. Senhor, dai-me a graça de aceitar, porque eu não consigo aceitar. Eu sei que semana seguinte eu fui para a cirurgia e eu era outra pessoa. Eu cheguei no hospital, eu era uma tranquilidade. Minha mãe estava tensa, nervosa, porque ela é da área de odontologia, então ela sabe todo o risco que tem uma cirurgia de pé, para você dar trombose, Uhum. etc. E às vezes necrosar, tem que amputar o pé, essas coisas. Então ela já Sim. pensava tudo de ruim. E ficava lá tensa. E eu, assim, estava numa tranquilidade, que eu não me reconheci. As enfermeiras vieram fazer toda a preparação da cirurgia, me levaram para o bloco cirúrgico. E eu, Isso foi exatamente quando, André? Matheus, agora você me pegou, mas foi há cerca de 5 anos atrás. Tá bom. E Não, tá bom. aí, e aí o que é que acontece? Fiz a cirurgia e foi a minha melhor cirurgia. Uhum. A recuperação foi tranquila, tudo correu maravilhosamente bem. Tive que passar 60 dias realmente reclusa, porque a gente não pode botar o pé no chão, etc. Toda Uhum. uma recuperação. Mas assim, Uhum. eu vi ali realmente a mão de Deus. E percebi o seguinte: ele me ensinou com essa vivência que a aceitação ela é o caminho para a nossa libertação da angústia. Quando a gente aceita uma situação, a gente se liberta. E a paz vem ao nosso coração. Sim. Então, todas as vezes que eu estou vivendo algum momento assim, eu procuro aceitar. Ainda estou na luta, porque é sempre uma luta constante interior. É difícil Uhum. você Uhum. aceitar tudo que o Senhor nos propõe. Uhum. Principalmente as situações que a gente não quer viver. Aquele desconforto, como você fala, que a gente não quer viver. Então, mas eu estava até aconselhando uma amiga minha essa semana, né? Porque ela está com uma amiga, a mãe dela está com um diagnóstico provável de câncer, e eu dizendo Uhum. a ela: se for, aceite. Aceite a vontade de Deus. Procure vivenciar isso com Ele, sabendo que Ele está com você. Né? Mas dizendo a ela para aceitar. Eu sei que é difícil. Mas Absolutamente, o que você está falando faz todo sentido, né? A dor, a dor, né, André e pessoal, ela pode ter dois significados. Ela pode ter o significado ruim e te desesperar, e esse desespero começa a fazer você pôr em questão sua fé. Por que que Deus está me fazendo passar por isso? Né? Por que que eu estou sofrendo? Eu não deveria sofrer se eu sou filho amado. E aí se esquece de Jesus, porque Jesus é o Filho amado do Deus Altíssimo, é Deus de Deus, luz da luz, e passou por tudo que ele passou por amor. Então Jesus ressignifica a dor para nós.
Jesus diz o seguinte: se você tem uma dor, junta ela com a dor que eu tive na cruz e oferece isso a Deus, na missa ou nas suas orações. Então, justamente, quando a gente sofre como cristãos equilibrados, vamos dizer assim, que a gente não se desespera, que a gente não... Porque quem crê na vida eterna sabe que a dor é passageira, né? É uma questão de tempo para a dor passar, seja a dor que for. E um dia essa dor vai ser definitivamente, a gente nunca mais vai sofrer, que é quando a gente estiver na vida eterna, no paraíso, na presença de Deus. Então, esse ressignificado, ele faz com que a gente conduza as coisas de uma maneira muito mais serena, muito mais tranquila, né? É justamente isso que nós estamos falando. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, André, que é o seguinte, especialmente sobre o seu caso aí, né? Veja, não significa que a gente tem que ficar... quando a gente encontra um problema, pessoal, quando a gente encontra uma dificuldade, não significa que a gente tem que ficar inerte. Senhor, eu dependo de Ti, quero que o Senhor faça a Sua vontade em mim, né? Eu quero ficar curado, eu quero resolver esse problema. Eu dependo de Ti, Senhor. Isso na oração a gente entrega tudo para Ele, tá? Agora, acabamos a oração, sabemos que Ele vai cuidar de nós, nós temos que fazer o discernimento de qual é a nossa parte para se afastar daquilo, para alcançar a cura. E foi justamente o que você fez, o processo que você fez. Bom, eu quero resolver, então eu vou me submeter a mais uma cirurgia, né? Porque aqui é um ponto muito sensível, as pessoas às vezes confundem. Não, mas então a André não devia ter ficado com aquela dor e não ter operado? Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você vá nesse caminho de cura, tá? Que você procura a cura. Mesma coisa, né? Tá falando agora da sua amiga aí que tá com a mãe, que eventualmente pode ser que tenha câncer. Aceite. Bom, então se eu aceito o câncer, então eu não preciso fazer quimioterapia? Então eu não preciso procurar a solução? Não é isso. Não é isso. A pessoa tem que ir buscar todas as condições humanas possíveis para se ver livre daquilo. Mas que esse caminhar não seja a última palavra na vida dela. Ela sabe que ela está passando por aquilo e que Jesus nunca a abandonará. Que Ele sempre estará ao lado dela, apoiando, consolando, significando aquele sofrimento. E quando, né, André, a gente tem essa força interior, vamos dizer assim, esse discernimento, né, sobre a presença de Deus, sobre o amor de Deus, fica mais sereno para nós, fica mais harmonioso abraçar o sofrimento, né? E quando a gente abraça, como você estava falando, né, quando você se joga de fato no que você vai viver, mesmo que seja desconfortável, acontece uma maravilha na nossa cabeça, que é você para de evitar algo. Quando você para de evitar algo e você olha algo como propósito, todas as químicas do cérebro, elas são diferentes. Quando você está fugindo de algo, a química do cérebro é uma química ruim. É uma química que te deixa ansioso, te deixa para baixo, te deixa minado, né? Agora, quando você abraça, chama o propósito. Então ela te incentiva, ela te energiza, ela te tranquiliza para que você possa superar aquele desafio, entendeu? Então tem toda uma diferença de funcionamento na mente humana de acordo com o seu approach, né? Com o seu modo de encarar a dificuldade, né? Era isso que você estava falando um pouco, né? No curso sobre aquela experiência dos meninos que fugiam. Isso. Dois grupos, né? Um que Dois grupos, fugia, o rato que fugia do gato, né? E isso. o outro que ia em busca do queijo. Então isso aí. focar na conquista, no que você... Não, eu estou em busca de fazer a vontade de Deus, em busca de viver o que Ele me propõe. É uma coisa, né? E você fugir do problema, como você falava, né? Então você realmente está buscando o caminho errado, a fuga. Isso aí. Isso não significa que a gente não tem que fazer a nossa parte, né? Por isso tem que ficar bem claro, né? Então, peraí, então eu não vou fugir, mas então eu não vou fazer nada? Não, calma aí.
Você vai tentar fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que a sua saúde seja preservada, né? Que seja a cura seja efetivada. Mas, mas, se a visita continua dentro da sua casa, conversa com a visita, abraça a visita, né? Não fica tentando mandar ela embora. Passa pelo processo de forma tranquila, de forma serena. Esse é o diferencial, né, André? Mas não é fácil, né, pessoal? Não é assim, né? Ó. Ah, Matheus, qual que é a pílula que eu tenho que tomar para pensar assim? É um processo, gente, né? É um aprendizado, como a André está falando. Vocês perceberam no início da fala da André que ela estava dizendo assim: poxa vida, eu queria ter feito o Renova-me, né? Que agora você já está no módulo 7, né, André? Uhum. Eu queria ter feito o Renova-me de uma maneira mais dedicada, mais com a mais afinco. Todo mundo que chega no final do Renova-me pensa em fazer de novo para fazer com mais afinco. Por quê? Porque quando vai chegando no final, a pessoa vai vendo o grande valor que tem esse processo de reorganização do interior. Ela fala, nossa, podia ter feito melhor, vamos dizer assim, mas não que ela tenha feito errado, não que ela tenha feito ruim. Isso é um sentimento natural que você está tendo, né, André? E assim, e você mesmo disse que mesmo você tendo feito, né, não como manda o figurino, você já está vendo essas maravilhas todas acontecerem na sua vida, como você citou, né? O fato de você se pegar agitado e se acalmar e a sua reação já ser outra, isso é sem preço, né? Isso nada paga, né? Muito bom, né? Mas comenta um pouco mais aí da sua amiga, você estava contando a história e se você quiser complementar o que eu estou dizendo aqui, fica à vontade. Então, veja só, o Renova-me, para mim, Matheus, eu acho que ele veio trazer essa parte que você sabe da técnica, vamos dizer assim, dos exercícios. Aham, sim. Eu acredito, quando você fala assim da parte espiritual, Uhum, começou desde pequena, minha mãe uhum, participa de igreja, me leva para grupo de oração, etc. Então eu tenho uma vivência, uhum, ou não, graças a Deus, boa, espiritual, boa, entendeu? uhum, De oração uhum, diária, de adoração, de missa, etc. uhum. Mas me faltava essa parte, sabe? Essa Entendi. parte humana que você disse que a gente não pode ficar parado e deixar que Deus resolva. Então você também, como você disse, como você diz no começo do curso, Deus vai fazer a parte dele. Agora você tem que fazer a sua parte. É isso aí. Então eu digo a você, o que está faltando para mim é fazer a minha parte. Eu sei Aham, que Deus já fez a dele e já está sim, fazendo. Mas eu preciso fazer melhor a minha parte. Para que realmente a obra se conclua, para que realmente eu veja muito mais frutos em mim. sim. Entendeu? Então, Uhum, assim, como você fala também, os exercícios, a gente não dá muito valor no começo, acha por que eu estou fazendo isso? E não entende muito bem por que está fazendo. E uhum. aí depois você vai vendo todo o sentido. Porque quantas e quantas vezes eu achava interessante, porque eu dormia no final do exercício, principalmente aqueles que você deita, né? Então, que você dizia, não, o importante é você fazer. Então, essa prática que vai lhe dando os instrumentos para você enfrentar as situações, é isso que faltava para mim, entendeu? Entendi. Então, eu louvo a Deus por você estar na minha vida, eu louvo a Deus por ter lhe conhecido, porque realmente era isso que eu precisava, sabe? Que Era maravilha. se conhecer, ver, identificar o meu piloto automático, identificar que eu estou no modo de ação e dizer, peraí, para, respira, volta para o momento presente. E não é esse bicho todo que você está, sua mente está É. pintando, e vamos Você, enfrentá-lo. você não está correndo risco de vida, né? Exato. É. Porque eu estava assim, quando eu comecei o Renova-me, eu estava vivendo como várias e várias situações, como se eu estivesse correndo risco de vida. Então eu estava a todo tempo entrando no piloto automático, a todo tempo ficando tensa pelas mínimas coisas. E eu vi que Uhum, isso, na verdade, é decorrência de tanto estresse que eu estava vivendo. Né? Eu
fiz uma consulta médica onde eu trabalho, que a gente tem uma consulta periódica, e assim, a médica dizia, porque muitos servidores que já trabalharam com esse meu chefe apresentaram quadros de ansiedade, tiveram que entrar em medicação. E ela disse, Andréa, você hoje não está vivendo assim, mas vivendo essa carga de estresse que você vem vivendo, vai chegar um momento que você vai precisar. Então, assim, eu já estava me encontrando assim. Eu disse, não, eu tenho que sair dessa realidade. Sim. Então, muitas vezes eu estava vendo que pequenas situações estavam me deixando com ansiedade, que não necessitava daquilo. Uhum. E aí você veio mostrar exatamente isso. Acorda, você não está em perigo de vida, você está tudo tranquilo, né? Senhor, eu sei que estás aqui, aquela oração, Senhor, eu sei que estás aqui comigo, ajuda-me a permanecer na tua presença. A tua voz fica assim, no meu ouvido, e eu disse, meu Deus, eu louvo a Deus. Porque a novena da confiança é outra coisa que é maravilhosa. Maravilhosa. Muito, muito bom, né? A novena da confiança, assim, quantas e quantas vezes eu faço e choro profundamente, porque eu vejo como eu não confio no Senhor, como eu não sou criança ainda. O ser criança, não perder o lado criança. Eu estava levando a vida com muito peso, com muita seriedade. Essa leveza que eu precisava mais, sabe? E você? Alegria, né? André, uma das coisas que a gente fala, né, pessoal, é assim, quando você está... isso é muito fácil, muito simples de entender. E você vê muita gente carrancuda, muita gente broncuda, muita gente com semblante triste na igreja. Isso é comum. Ontem eu fui na missa ontem, na hora do almoço, o padre que estava fazendo a homilia estava falando sobre São Felipe Neri. E a alegria de São Felipe Neri. São Felipe Neri ria dele mesmo, era uma figura danada ele. E ele contagiava com a alegria dele. E ele fala, o cristão é reconhecido pela alegria e pelo amor. Né? São as grandes, como se fossem outdoors, né, do cristão. Não importa o que ele esteja passando, não importa o que ele esteja vivendo, ele tem que ser alegre, tem que ser feliz. Não, talvez não todo dia, o dia inteiro, mas eventualmente a pessoa não pode perder a felicidade, porque a felicidade vem de Deus. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente despreza, quando a gente descarta o nosso lado humano, ele fica desprezado, ele fica minimizado, e isso não é doutrina da Igreja Católica, porque o Catecismo diz que o ser humano é uma coisa só, corpo e alma. Você, como ser humano que é convidado a ser templo do Espírito Santo, então quando você despreza esse lado seu humano, você está desprezando uma importante coluna, né, uma importante fundamento para a sua própria espiritualidade. Por quê? Entulhado de preocupação, entulhado de coisas para fazer, fazendo 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Acorda no celular, vai dormir no celular, fica o dia inteiro atarefado, cheio de preocupação. Você começa a funcionar mal. E aí chega ao ponto, né, como o seu médico disse, de talvez tenha que entrar com medicação e tal. Mas o fato é, quando nós não estamos interiormente organizados, nós temos mais dificuldade, não é impossível, mas temos mais dificuldade em receber amor, né? Então tem muita gente que me procura, Mateus, eu não consigo sentir o amor de Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus. E assim, o sentimentalismo não é a base da fé. Né? Tem muitos santos que passaram 40 anos sem experimentar consolações, igual você experimentou na igreja lá, aquele dia que você foi ouvir Isaías lá. Mas o que é o fato? O fato é que quando você está entediado, entristecido, é mais difícil mesmo você sentir o amor, não só de Deus, mas o amor do próximo também. Né? Alguém chega para falar com você te dando carinho, você às vezes até evita, ou às vezes não percebe aquela situação. E não só em receber, mas também em dar, né? Uma pessoa que está desequilibrada interiormente, né, emocionalmente prejudicada, como é que ela vai dar a atenção adequada? Como é que ela vai amar com todo
o seu momento presente, vamos dizer assim, com toda a sua atenção, com toda a sua, né, tentar entender o que está acontecendo da pessoa, por que que ela está te falando, e aí se relacionar e tal. Mas não, porque ela está agitada, né? Tá toda. Então é mais difícil. Por isso que eu sempre digo, né, André, que é importante que a gente faça esse exercício de reconhecer a nossa humanidade, né? De reconhecer nossas misérias, as nossas fraquezas, as armadilhas da nossa mente. Gente, as armadilhas da mente são fantásticas. A gente tem que conhecer as armadilhas da mente. Eu falo um pouco sobre isso na jornada da vida interior. De vez em quando a gente faz a jornada, sempre que eu antecedo, né, a abertura do curso Renova-me, a gente faz uma jornada, que é um mini curso gratuito para as pessoas entenderem o que que eu estou falando, né? O que que é o Renova-me? Porque na minha opinião, seria esquisito falar assim, ó, venha para o Renova-me, faça um investimento, entra aqui com a gente. Mas será que é para mim? Será que não é? Né? Então, a gente faz essa jornada da vida interior de uma série de 3 dias, né? Segunda, quarta e sexta, para você conhecer o que que é que eu estou propondo aqui, né, André? Mas Matheus, muito bom, diga. deixa eu Falei te falar muito, pode outra coisa falar. que você falou no curso, assim, seu testemunho também me Uhum, enriqueceu muito. Quando você falava que chegava em casa cansado e agitado, e suas filhas, seus filhos demandando atenção, você ia ensinar a tarefa. E você estava impaciente, você estava irritado, e você não estava inteiro ali. E aí você dizia que você passou, né? Ah, não, peraí, respirar, né? E dedicar aquele tempo aos seus filhos, né? Parar de pensar na próxima atividade que você tinha. Então, aquilo para mim também, eu estou fazendo esse exercício, né? Porque quantas e quantas vezes você trabalhando em home office, eu estou trabalhando em casa, muitas vezes eu moro com os meus pais, e aí o que acontece? uhum, Minha mãe quer uma atenção, quer uma conversa, mas minha cabeça está no trabalho. E aí o que é que acontece? Eu às vezes sou ríspida, eu, às vezes não dou a atenção que eu devia dar. Eu às vezes não escuto, não tenho aquela paciência de escutar. E aí eu começo, não, peraí, calma, eu estou aqui com ela. Eu vou me concentrar no que ela está falando. Eu vou estar inteira aqui. E como isso está melhorando tudo, relacionamento e familiar, etc. Então, assim, muito obrigada, assim, porque o seu testemunho me fez despertar, né, para algo, sim. algo simples que eu É, precisava fazer, entendeu? é. Que dá um diferencial enorme na sua vida. Não, com certeza, mas às vezes, né, André, algo que é simples, a gente não vê. A gente, Exato. é um ponto cego, né? A gente não consegue ver, mesmo sendo simples. Agora, é interessante isso que você falou, só rapidinho, só complementar uma coisa aqui. Às vezes as pessoas perguntam, né, para minha esposa e para mim, é, como vocês conseguem 4 filhos, né, e a Camila é grávida, e você tem trabalho, e você tem as reflexões diárias do Evangelho para colocar no ar, tem os programas que você faz que você tem que se preparar. Como que você consegue, Matheus, cuidar das crianças? Gente, cuidar das crianças não é difícil. Dar atenção para os pais não é difícil. O difícil é fazer algo quando você está dando atenção para as crianças. O difícil é fazer mais alguma coisa quando você está dando atenção para os seus pais. Se você está naquele momento querendo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, dar atenção e resolver um problema do trabalho, dar atenção e planejar uma aula, dar atenção e entender como é que você vai fazer seu imposto de renda, você não, aí é difícil. É, Aí é muito difícil. Aí você não vai fazer nenhuma das 2 coisas bem. E isso vai te deixar. Essa é uma situação de tentar evitar. Né? Eu, assim, quando você é demandado por alguém, ou pelos seus filhos, ou pelos seus pais, então você diz, puxa, eu não queria estar aqui agora, eu queria estar resolvendo um imposto de renda, eu queria estar planejando a minha aula. Só que eu tenho que estar. Aí essa situação conflituosa, ela é horrível, ela desgasta o nosso emocional. Então você tem que escolher. Tem que escolher. Mãe, podemos conversar daqui a meia hora? Eu estou resolvendo um problema? Daqui a meia hora a gente conversa? Porque se eu for conversar com a senhora agora, eu não vou te dar a atenção necessária. Né? Ou então você fala, bom, eu não vou agora tratar desse assunto, vou me conectar emocionalmente, integralmente com o que a minha mãe está dizendo, com a necessidade dela. Vou fazer pergunta para descobrir mais coisa além do que ela me falou. Vou ver o que, que a linguagem não verbal dela está me dizendo. E aí você entra no mundo da pessoa. Aí é fácil.
Faz Mas sentido? eu achei tão interessante, porque a sua vivência me fez dar conselhos essa semana. Uma Ó, amiga que minha maravilha. dizendo que estava impaciente na filha e ela não aprendia. Eu disse: veja, você estava ali preocupada em fazer outra coisa. Você, ela não ia aprender, porque você estava impaciente, estava irritado, querendo se livrar logo Uhum. dela, etc. Então, fique inteiro com ela lá, ensinando. Etc. Você vai ver que ela vai aprender mais rápido. Você vai conseguir depois fazer suas coisas. E aí, Perfeito. assim, ele agradeceu e etc. E reconheceu que realmente precisava fazer isso. Né? Então, sua vivência tem ajudado a muitos. Maravilha. Querido, nós já estamos chegando para o final aqui. Eu queria te contar algumas coisas só para a gente encerrar, depois passo a palavra de novo para você. Uma das coisas que eu queria te dizer assim, não fique chateada ou frustrada com o fato de você não ter feito tudo do jeito que, né, manda o Uhum. figurino. Que isso não seja uma fonte de preocupação para você. Você fez do jeito que era para ter feito. Isso, e você já está colhendo resultados, né? Às vezes a gente se põe pressão, né? Essa pressão que nós mesmos nos pomos como um perfeccionismo, né? Eu vejo pessoas, André, que fazem o Renove-me com resumos dos módulos, tudo bonitinho, faz desenho, né? E aí depois, no final, fala, puxa, eu devia ter feito melhor. Entende? Então, Uhum. assim, isso daí é uma condição da nossa própria natureza que também é uma armadilha. O perfeccionismo é uma armadilha. Você fez do jeito que era para ter feito dessa vez, da próxima vez, como os outros que fizeram com talvez mais dedicação, também vão fazer de novo, porque e eu convido, né, eu sempre convido a turma anterior para estar conosco na turma presente, porque eu acho que Estarei, enriquece, eu né, estarei, estarei. Se né, você convidar, eu estarei. com certeza. Isso era uma coisa que eu queria dizer. A outra coisa é que, assim, você falou isso, eu só vou reforçar, mas eu quero dar um exemplo que eu dei para a turma na segunda-feira, eu queria dar para vocês hoje aqui na internet, para todo mundo ouvir o que eu quero dizer. Tá? Tempo, tempo, dinheiro são questões de prioridade. E você só dá prioridade para aquilo que você vê valor. Tá bom? Então, quando a pessoa diz assim para mim, Mateus, eu não sei se eu vou ingressar no Renova, porque eu sou muito distraída, sou muito indisciplinada, né? Eu começo e não termino. Então agora eu quero contar uma coisa para vocês bem rapidinho. Se eu fizesse o Renova-me, pessoal, ele precisa de 1 hora por semana e de 10 a 20, 15 minutos por dia de exercício. 1 hora por semana para você assistir os vídeos que são os conceitos, né? E depois de 10, 15, 20, dependendo da semana, o exercício é um pouco mais curto, um pouco mais longo, mas não passa de 20 minutos por dia. E aí agora eu vou fazer uma reflexão rápida para vocês entenderem. Ah, mas puxa vida, eu não sei se eu tenho disciplina. Olha só, onde é a Caixa Econômica, a agência da Caixa Econômica mais próxima da sua casa? Você que está me ouvindo aí, você, André, pensa aí um pouquinho. Onde é a agência da Caixa Econômica mais próxima da sua casa? Se eu combinasse com você que eu estaria lá, nessa agência, todos os dias, às 6h17 da manhã, com uma senha, eu te daria essa senha e você pode sacar do caixa eletrônico R$ 2.500. Todos os dias, de manhã. Ah, mas eu não tenho disciplina. No instante é arrumar. Eu não consigo acordar de manhã, Matheus. Ah, Matheus, como é que é? Pode falar, eu sou preguiçoso. Bom, a escolha é sua. Se eu tiver lá com uma senha, e você vai pegar a senha da minha mão, vai digitar no caixa e vai sacar R$ 2.500. Você teria disciplina de ir lá todo dia da semana? Com certeza. Você seria preguiçoso? Chegaria. Você acordaria de manhã? O fato é, gente, por que você acorda todo dia e tem compromisso com o seu trabalho? Porque você sabe que existe uma consequência se você não fizer aquilo. O seu chefe vai brigar com você, você eventualmente pode perder seu trabalho, os seus amigos vão começar a falar mal de você porque você não está dedicado. Existe uma consequência. E essa consequência ela é perceptível para sua mente, né?
Da mesma maneira que tem a percepção do dinheiro. Puxa vida, eu que não ia faltar. Eu ia todo dia lá, Matheus, pegar essa senha na sua mão e sacar os R$ 2.500. Né? Por quê? Porque o dinheiro, o trabalho estão na nossa mente muito claros, a necessidade e a consequência de não ter. Né? Então isso nos motiva, isso nos dá perseverança, isso nos dá disciplina, isso nos faz acordar cedo, isso vai embora a preguiça, vai embora tudo. Essas outras coisas, elas vêm, elas chegam quando você não tem claramente na sua mente a percepção de valor. Né? Tem um padre que conta que se na homilia dele, em vez de entregar a hóstia sagrada, o corpo de Cristo, o valor infinito, valor eterno, o próprio Deus se dando a você e você se dando a ele, se ali ele entregasse uma nota de R$ 100, as igrejas explodiriam de tanta gente que ia na missa. Mas por que isso acontece? Quem que vale mais, R$ 100 ou o corpo de Cristo? Infinitamente mais o corpo de Cristo, não tem preço, é priceless, né? Mas o fato é que você não tem consciência do que está ali. A sua mente ainda não faz dimensão do que é fazer comunhão com o corpo de Cristo, da importância. E tão logo você vai criando, né, essa mentalidade, essa consciência, você não perde mais a missa. E quando você faz alguma coisa, então você quer se confessar para poder fazer comunhão. É sempre assim, porque você viu o valor. Entende? Então, a percepção de valor, eu estou contando isso um pouco, tá, André, para as pessoas entenderem que, assim, cuidado com os rótulos que a gente põe sobre nós mesmos, né? Eu sou preguiçoso, ou eu não sou disciplinado, ou eu sou procrastinador. Não. Você não encontrou ainda o motivo para a ação, que é a motivação. Né? E uma das coisas fundamentais é não depender sempre da motivação. Né? A motivação ela é necessária para você ir em busca do monte, né? Ou ir em busca de um emprego melhor, de se qualificar melhor profissionalmente, ou então de fazer obras de caridade, não sei qual que é a sua motivação. Mas você tem que depois, ao caminhar, criar métodos, criar hábitos que vão sustentar aquela motivação inicial, independente de estar motivado ou não. Aí vira hábito. Um exemplo rápido. Imagina a pessoa que não está acostumada a rezar o rosário. Se eu chegar para uma pessoa que não está acostumada a rezar os 4 terços num dia só, falar assim para ele, reza hoje os 4 terços. Vai ser doloroso, né? Nossa, que dificuldade. 4 terços, 20 minutos cada uma hora e... Nossa. Agora, fala para uma freira, vamos dizer assim, uma pessoa consagrada, uma pessoa que tem hábito de rezar o rosário todos os dias, os 4 terços todos os dias, fala para ela assim, hoje você não vai rezar. Vai dar o mesmo efeito, né? Não, como assim não vou rezar, tá maluco? Eu tenho que rezar, porque isso daí... E fica muito mais fácil, por quê? Porque virou hábito, né? Então essa questão de motivação, de hábito, são coisas que a gente precisa desenvolver também, para poder viver melhor, para poder funcionar melhor. Andréia, essas eram as 2 coisas que eu queria dizer para você. Muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Adorei conhecer melhor a sua história, né? Sobre como o Renova-me já está te ajudando e como você já está até dando conselho aí, que maravilha. Muito, muito, muito bom. Eu fico muito feliz. Isso, pessoal, me entusiasma muito acordar de manhã, ou ir dormir tarde, ou me esforçar além da conta aqui, para poder estar dividindo essas coisas com vocês. Matheus, Muito eu obrigado. vou finalizar assim, dizendo que a motivação ela já existe. Eu acho que por ter tido a experiência de viver o Renova-me, esse período, fez crescer em mim essa motivação. De que vale a pena você fazer, que vale a pena você fazer os exercícios, que não é uma coisa assim, Supérflua, né? supérflua, não, é algo importante. Você vai colher os Maravilha. frutos mais tarde. Então, assim, essa motivação com o curso foi gerando em mim, entendeu? E aí, Maravilha. eu lamento só realmente não ter feito mais os exercícios, porque eu sei que Aham, os exercícios é que fazem você crescer, né? sim. Então, assim, mas eu Mas quero... agora você viu o valor, André. É, Agora você vai fazer. eu quero
participar da próxima turma, se você permitir. Não, maravilha, com certeza você É o estará conosco. que eu quero fazer, bem, assim, Tá experienciando bom, cada dia, assim, tendo assim, esse hábito, criando esse hábito de exercitar todos os dias. maravilha. E ó, vai em frente aí. Você está no módulo 7 ainda, tem o módulo 8. Falta uma semaninha aí para acabar o Renove. Eu espero que você já conquiste o monte da cabeça fria e do coração quente logo nessa primeira investida aí que você está fazendo, primeira jornada até o último módulo do Renove, tá bem? E, amém, se Deus quiser. Querida, muito obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez. Acho que foi muito bom ouvir você, né? Acho que todo mundo que vai te ouvir agora, ao vivo e também depois, essa live vai ficar gravada aqui, aí centenas de pessoas assistem as lives depois. As lives normalmente chegam a mais de 1000 visualizações. Então, a sua luz, a sua força, a sua energia, a sua coragem vai irradiar aí pela internet, pelas redes sociais, durante muitos e muitos anos, porque isso fica gravado, fica aí. Então, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar conosco aqui a sua história. Força e coragem para você. Vamos em frente até o Monte da Cabeça Fria e do Coração Quente. Tá Amém. bem? Eu que agradeço. Dá- Manda um beijo nos seus pais aí. Tá Vamos, certo. E vamos, Deus abençoe sua família, né? Que cada vez mais amém. vocês sejam testemunho, né, da graça de Deus para tantos. Hoje em dia as pessoas não querem ter filhos, as pessoas estão tão absorvidas com tantas coisas, e você tendo, né, aí 4 filhos, é uma bênção. Amém, amém. Que Deus mande mais ainda para nós. Nós estamos aqui para receber. André, querida, mais uma vez obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia hoje. Tchau, Obrigada, pessoal. tchau. Tenham um excelente dia. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, fiquem com Tchau. Deus.